tudo bem? Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista, programa que vem informar e discutir assuntos relevantes e atuais da sociedade. Aqui no estúdio sempre vamos ter a presença de convidados e especialistas nas áreas discutidas. E neste episódio vamos falar sobre os principais desafios da maternidade. Ao mesmo tempo que a mulher se encanta com a chegada do filho, ela precisa lidar com uma série de situações inesperadas. E para conversar sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga Lili Rocha, formada pela Universidade Federal de Sergipe, consultora em amamentação, atuante como doula há 8 anos e ativista pelo parto humanizado, além de ser mãe de 2, Davi, de 9 anos, e Diva, de 2 anos. Lili, seja bem-vinda ao Ponto de Vista. Estamos felizes com a sua participação e eu queria que você falasse sobre a sua relação com a maternidade, profissional, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. E minha relação com a maternidade, ela começou meio que inesperada, porque antes de eu me tornar mãe, eu não tinha esse desejo de ser mãe. Eu passei muito tempo da minha vida sem ter isso como um sonho, né? Como se diz muito, né? O sonho de toda mulher ser mãe, não tinha esse sonho. Mas, com o tempo, isso foi modificando. Busquei bastante informação, comecei a me informar, primeiramente com a família, com pessoas próximas que já haviam passado pelo processo, né, de gestação, todas aquelas dúvidas, né, da gestação e depois do pós-parto. E buscando também informação na internet, com profissionais. E foi aí que eu pude me inserir em grupos de grávidas, conhecer muitos profissionais. E aí começou, né, toda a minha jornada, que eu costumo dizer que a maternidade é uma graduação infinita, né, não acaba nunca. Temos várias disciplinas, sempre tem algo novo para aprender e a gente vai aprendendo bastante e vai se transformando junto também. Com certeza, né? E a mãe sempre vai aprendendo com o filho também. Agora a gente vai falar sobre a questão do parto, né? A gente sabe que existe o parto normal, o parto cesariano, que são os dois mais comuns. E tem muita mulher que não sabe como escolher nessa questão do parto, que está na dúvida. Eu queria que você desse uma orientação, assim, como a mulher pode saber qual o melhor parto para ela, né? Como ela vai se sentir à vontade ali. Para saber qual é o melhor parto, né? Se você está em dúvida de escolher sua via de parto, eu acho que o melhor caminho e o primeiro, mais importante, é buscar informação. Né? Sem informação, a gente não consegue fazer nossas escolhas, né? As escolhas conscientes. Então, primeiramente, é buscar informação, conversar com pessoas próximas que já vivenciaram as duas experiências, né? Pessoas que já passaram pela experiência do parto natural, pessoas que já passaram pela experiência da cesárea. Como é que foi para elas essa experiência, né? Buscar informação, a gente tem a internet que auxilia bastante, né? Que a gente tem muito mais acesso hoje em dia. E a partir desse caminho, desse primeiro passo, você vai conseguir, a mulher ela vai conseguir ir desenhando melhor esse caminho que ela quer trilhar ao encontro do filho, né? Agora a gente vai tratar de um assunto que é muito sério, né? Que é a violência obstétrica. Infelizmente, ela acaba acontecendo e muitas mães não sabem, né, que sofreu uma violência. Então, eu queria que você explicasse o que é esse tipo de violência, né, e o que uma mãe pode fazer caso ela já passou por isso. Isso, a violência obstétrica, o nome já diz, né, violência, ela tem a ver com a assistência, né, essa assistência ela já começa desde o pré-natal, né? Então a violência obstétrica ela não é configurada somente no momento do parto, ela acontece também ainda no pré-natal. É um conjunto de formas de atendimento que podem causar constrangimento, que podem causar mais dor e mais sofrimento, humilhação para aquela mulher que está num momento de muita vulnerabilidade, de muita fragilidade, que é o momento do nascimento do seu bebê. Infelizmente, o Brasil tem uma estatística triste e vergonhosa mesmo, né? Uma porcentagem de mais de 20% de mulheres que já passaram por algum tipo de violência durante seu pré-natal ou durante o momento do parto. Infelizmente, é tão naturalizado que muitas não têm consciência e não percebem que o que passaram foi uma violência. Como é que faz para denunciar?
Primeira coisa, quando a mulher ela sofre uma violência obstétrica, a primeira coisa que ela tem que ter em mente é que a culpa não foi dela. Eu escuto muitos relatos desse tipo. Eu não me preparei o suficiente, eu sofri violência obstétrica porque eu não estava suficientemente preparada. Como se a culpa fosse da própria vítima, né? Tipo, não, eu não me preparei suficientemente, então por isso que aconteceu isso comigo. Na realidade, quando você sofre uma violência, a culpa é da pessoa que está cometendo, né, essa violência da equipe, por desatualização, enfim, N motivos também. Né? Então, a primeira coisa a se pensar é essa, a culpa não foi minha. Né? A obrigação da equipe, a equipe tem a obrigação de atender de forma adequada e respeitosa. Segundo, pode buscar o prontuário, você pode solicitar seu prontuário no hospital, é direito da paciente, né? Solicitar o prontuário. Existem os órgãos mais diretos, tanto a ouvidoria quanto o Ministério Público, secretarias de saúde, né? Você pode ligar, pode entrar em contato, informar. Existem coletivos espalhados aí pelo Brasil de advogadas também que dão esse suporte, o auxílio para poder formalizar a denúncia. As denúncias podem ser formalizadas até anos após o acontecimento, porque a gente sabe que depois que nasce o bebê, né, vira uma página e é todo um outro conjunto de demandas grandes e a mulher realmente não vai ter energia, não vai ter força para ainda buscar isso, porque é um desgaste também, né? Vamos combinar que realmente é um desgaste, mas existem coletivos de pessoas que vão auxiliar e isso pode ser buscado, às vezes até 3 anos após o acontecido, ainda pode ser buscado essa reparação, né? Vamos falar assim. Lili, na volta a gente vai falar sobre o puerpério. O ponto de vista volta já. Estamos de volta falando sobre os desafios da maternidade. Aqui ao meu lado está a psicóloga e doula Lili Rocha. Lili, vamos continuar a nossa conversa, né? E falando sobre o puerpério, né? É um momento difícil, porque a gente tem a mudança da mulher, tanto no corpo quanto na mente. E eu queria que você explicasse que fase é essa que a mulher passa depois que tem o filho, certo? E como lidar? É um processo que dura algum tempo. Né? Alguns autores falam que, do ponto de vista psíquico, o puerpério pode ir até anos, né, após o nascimento do bebê. Mas, do ponto de vista mais físico, né, clínico, né, são ali os primeiros 45 dias, porque também as mudanças físicas e tal. Mas é muito desafiador, né? Muito desafiador, precisa ter uma boa rede de apoio, pessoas que acolham esses sentimentos, né? Porque a mulher pode ficar muito chorosa, muito sensível, o que é natural. Ela pode ter tido o melhor parto, ela pode ter realizado o sonho dela de ter tido aquele parto super feliz e mesmo assim ela vai ter uma melancolia, ela pode se sentir para baixo, ela pode ter irritabilidade. Até porque a rotina também muda muito, muito cansaço físico, a alteração do sono, né? E, enfim, o processo adaptativo, que é um processo difícil mesmo para qualquer pessoa. Toda vez que a gente vai fazer uma coisa nova, aprender algo novo, a gente passa por um processo de adaptação. O puerpério é um momento muito delicado para a mulher, né? E precisa da atenção dela, mas também as pessoas ao seu redor, né? É um momento tão delicado que tem muitas mulheres que acabam entrando numa depressão pós-parto, né? Segundo dados que a gente tem de uma pesquisa da Fiocruz, 25% das mães, elas têm um diagnóstico de depressão pós-parto, né? Como é que a gente pode perceber os indicadores de uma possível depressão? Eu falei agorinha sobre essa melancolia que é possível, sobre essa questão hormonal, né, que a mulher fica mais sensível, mais chorosa, que se sente muito cansada, às vezes até um pouco irritada. E nos primeiros dias, a gente pode até encarar como algo natural, como algo esperado, que é o chamado baby blues. Não sei se você já ouviu falar nessa expressão.
né, que essa melancolia, essa tristeza que ocorre nesses primeiros dias, os primeiros 15 dias, né, que aquelas 2 primeiras semanas do pós-parto, que são as semanas mais desafiadoras realmente, a adaptação, o bebê recém-chegado, a rotina está completamente diferente. É importante a rede de apoio ficar atenta, não é normal, depois de 1 mês ou mais, né, a mulher ainda continuar sentindo, continuar apresentando esses comportamentos e essas sensações. Então, a orientação é que busque uma ajuda profissional. E essa ajuda profissional é psiquiatra com médico, né, psiquiatra, porque depressão é realmente um transtorno que precisa, muitas vezes, de medicação para poder cuidar. E principalmente quando tem um bebê ali, porque tem as questões de amamentação, então precisa realmente de ter um profissional, né, específico para cuidar dessa questão, e o psicólogo também, né, é um atendimento em conjunto. Lili, nesse processo, né, de ser mãe, muita gente tem opinião para dar, né? E todo mundo acha que sabe fazer as coisas melhor do que a mãe do bebê. E surgem momentos delicados que colocam a mãe em situações desconfortáveis. Estamos falando dos pitacos ou conselhos. A nossa equipe de reportagem foi até as ruas de Aracaju saber o que as mães ouviram, que tipo de interferência elas tiveram na forma como querem levar a educação dos filhos. A reportagem é de Franciele Oliveira e Jefferson Santos. Acompanhe. Já presenciei algumas situações de pessoas que gostam de dar aquele bom e velho palpite, seja na criação de um bebê, de uma criança e principalmente entre as mamães de primeira viagem. Tem pessoas que gostam de bancar aquele bom conselheiro e é por isso que hoje eu estou aqui nas ruas de Aracaju para conversar com algumas mamães e saber quais conselhos elas mais ouviram. A Kemily aqui ao meu lado é mãe do Theo, de 2 aninhos. E aí, Kemily, quando você estava grávida do Theo, volta e meia, ouvia algum palpite? Bastante. Quais eram os mais comuns? Até na forma de sentar eles falavam. Não pode sentar com as pernas cruzadas. Sobre alimentação, questão de alimentação, muitas coisas as pessoas não podem comer isso, não podem comer aquilo. Cabelo, que não podia dar química, várias coisas. Estou aqui agora ao lado da Jaelice, que é mãe da pequena Luna. A Jaelice contou pra gente que desde a gravidez já ouvia palpite. Conta pra gente, Jaelice, como eram esses palpites? Perguntava assim, né, a barriga, que eu fiz uma barriga pequena, né, aí falava que a minha barriga estava muito pequena, com 6 meses, aí falava que eu estava comendo pouco, que tinha que olhar como era que a criança estava, só que ela estava saudável, mas eu tive diabetes gestacional, daí com o decorrer disso a barriga geralmente ficava pequena, aí depois foi crescendo e o povo sempre ficava falando que estava muito baixa, que não sei o quê, aí isso me incomodava bastante. A Graziele é mãe do pequeno Isaías, que está aqui do meu lado. Graziele, quando você estava grávida, você ouvia algum palpite? Sim, a gente sempre escuta vários. Quais eram os mais comuns? A barriga tá pequena, mamãe não pode comer isso, uma alimentação vai fazer mal, um refrigerante pode fazer mal. Então a pessoa sempre gosta de dar palpite em relação a essas coisas. E depois que a Luna nasceu, ainda volta e meia, você ouve algum palpite, algum conselho na criação da Luna? Sim, né? Acredito que todas as mães ouvem alguns palpites. E direto é o que pode comer e o que não pode comer. Eu sou regrada na comida dela, sabe? Aí, tipo, refrigerante, eu não dou para minha filha, obviamente. Aí fica, não, dê só um pouquinho, que eu dei a minha filha, eu dei meu filho, não morreu até hoje e tal. E depois que o Isaías nasceu, você continua ouvindo esses palpites? Sim, agora a questão, já fez 1 ano, tá precisando andar, não corta o cabelo dele, é sempre chato. E agora, depois que o Theo nasceu, você ainda ouve alguns palpites sobre a criação? Com certeza, acho que vai ser para sempre agora. Depois que a gente tem filho, que a gente mais escuta é palpite. E como é que você lida com esses palpites, com esses conselheiros? Geralmente eu sempre tento evitar,
mas algumas vezes é sempre bom retrucar para a pessoa se tocar e parar que tá ruim. Como é que você lida com esses palpites? Vocês preferem relevar? Eu relevo e deixo a pessoa falar a opinião, né? Cada um tem a sua e eu não ligo mais não. Hoje eu não ligo mais não. E como é que você lida quando vem algum conselheiro querer te dar algum conselho? Como é que você faz? Eu escuto e se para mim for viável eu levo e se não eu agradeço e pronto. Não vou seguir, só se para mim for viável. E essas foram algumas histórias de mães que já ouviram conselhos na criação dos seus filhos. Mas agora eu quero saber de vocês aí no estúdio. Já deram algum palpite para alguma mamãe? E olha quantos pitacos as mamães já receberam. Eu também já recebi e recebo até hoje. E você, Lili, já recebeu pitacos? Já bastante. Eu recebo até hoje, mas hoje eu confesso para você que é bem menos do que na minha primeira experiência, né? Enquanto mãe. Eu acredito que toda mulher, quando engravida pela primeira vez, vai passar por isso. Assim, realmente é muito difícil escapar, porque a maioria das pessoas, eu acho que quando enxergam uma mulher, principalmente se for jovem, né, grávida, imagino assim que ela não sabe de nada, assim, ela não sabe de nada, então eu tenho experiência e eu vou, né, dar as minhas dicas, né, sempre nas melhores das intenções, a intenção de ajudar mesmo, de dar uma dica ali importante, mas às vezes acaba passando um pouquinho do ponto, às vezes acaba sendo invasivo, né, às vezes acaba até sufocando aquela pessoa. E esse processo vai desde o momento que descobre a gestação até o momento do parto e depois o pós e a educação dos filhos. Então, acaba meio que acompanhando mesmo essa nova mãe aí, né? Agora a gente vai falar sobre um outro momento que é muito marcante na vida da mulher, que é a amamentação. Né? Um momento que não é tão fácil quanto parece, né? Não é só a mulher ter uma boa produção de leite, né? Isso não significa que ela vai conseguir amamentar, né? Eu queria que você explicasse um pouco sobre esse momento, como é que funciona? A amamentação, ela é uma fase assim também complexa. Minha opinião pessoal, como eu acompanho também partos e mulheres no puerpério, também como consultora de amamentação, eu acho que a amamentação é mais desafiadora do que o parto, do que parir. Porque o parto, querendo ou não, é um momento, é um dia, ele vai acontecer de um jeito ou de outro, a criança vai nascer. E já o processo de amamentar, já diz o nome, é um processo, né? Então, ele vai durar ali semanas, meses, anos, né? Não basta só ter leite, ter uma boa produção, mas é importante também entender o que é que favorece sua boa produção, o que é que atrapalha essa produção, porque a gente pode ter uma boa produção e depois essa produção pode cair, né? Então, o que é que pode atrapalhar a minha produção? Tem informações sobre a melhor forma do bebê pegar o seio, né? Porque para evitar fissuras, traumas mamilares, né? Que são aqueles machucados. E todos esses problemas acabam levando a mulher a desistir da amamentação. Porque, imagine, né? Como a gente já conversou antes, tem todo esse processo adaptativo, que já é bem desafiador. O sono, a rotina do sono não tem mais, né? Não tem mais aquele sono como a gente tinha antes, né? Um sono todo picotado. Vem o cansaço e ainda por cima as dificuldades, dores, né? De sentir esses desconfortos. Isso vai juntando, chega uma hora que o cansaço tá tão grande que as mulheres tendem mesmo a desistir. Se não tiver uma boa rede de apoio para estar auxiliando, né? E motivando, realmente é muito difícil levar para frente. Lili, daqui a pouco a gente vai falar sobre os desafios profissionais dessa mulher, principalmente no mercado de trabalho, ok? O Ponto de Vista volta já já. Estamos de volta falando dos desafios da maternidade. Ao meu lado está a psicóloga e doula Lili Rocha. A maternidade é cheia de desafios e um deles é a vida profissional da mulher, que precisa se dividir para dar conta dos afazeres durante o dia. E eu fui conhecer um pouco da história de duas mamães que tiveram que readaptar a rotina. Acompanhe. Trabalhar, cuidar da casa, dos filhos e de si mesma,
Conciliar a carreira profissional com a maternidade não é uma tarefa fácil. São muitas demandas para uma pessoa só. Às 5 da manhã, Mayra já está de pé para começar a dupla jornada. A rotina de ser mãe é totalmente diferente, né? Não tem nem comparação. Tinha a minha vida a dois com meu esposo, a gente saía para as festas, né, com frequência, alguns locais. E hoje está totalmente diferente, porque hoje tudo o que você tem que fazer é uma logística que você tem que pensar antes. Principalmente quando a gente tem um bebê, né, mães que têm bebês, até se for para ir no mercadinho ou numa mercearia na esquina, tem que ter todo um planejamento, toda uma logística para poder a gente conseguir comprar alguma coisinha. Para a rotina do filho, Mayra conta com o apoio da escola e de familiares. Então, minha rotina, né, com meu filho, tanto eu e meu esposo, a gente trabalha o dia todo, passa o dia todo fora de casa. E aí, de manhã, a gente leva ele para a escola, né, e aí depois acabo deixando meu esposo no trabalho e venho trabalhar. E aí eu preciso de várias mãos para me ajudar, que são as minhas segundas mães, né, vós, que são as titias. Então, tem uma pessoa que pega ele na escola, né, a titia do transporte, que deixa ele no hotelzinho, e aí quando eu e o pai saímos do trabalho, pegamos ele no hotelzinho, e aí de lá a gente vai para casa. Para as mulheres que precisam conciliar trabalho e maternidade, existem direitos específicos. A Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, prevê segurança a toda empregada gestante, desde a gravidez até os 5 meses após o parto. A CLT tem toda uma seção dedicada à proteção da maternidade. E em decorrência disso, o empregador ele tem não somente obrigações contratuais, mas também pré-contratuais. E isso implica uma proteção da mulher grávida no sentido de que o empregador não pode discriminar a mulher por estar grávida ou fazer exigência de teste de gravidez, certidão de casamento, esse tipo de coisa. De acordo com a advogada, ainda existem casos de discriminação na hora da contratação. De 2009 a 2012, a FGV acompanhou algumas mulheres grávidas que estavam empregadas. Mais da metade delas foram demitidas 2 anos depois de terem filho. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Recursos Humanos, 30% das mães deixam o mercado de trabalho para se dedicar à criação dos filhos. É o caso da Amanda, que mudou a sua vida para ficar mais perto dos pequenos. Ela tem 3 filhos, Davi, Mateus e Gustavo, mas foi na segunda gestação que decidiu dar uma pausa na vida profissional para acompanhar a criação dos meninos. Antes eu tinha uma vida mais assim voltada para a faculdade e para a academia. Sempre gostei de treinar. Então, assim, o que transformou foi a questão da rotina mesmo, de ter que parar de estudar, porque eu tive que também ajudar meu esposo no trabalho dele. E aí ficava muita coisa assim, o primeiro filho sempre é mais complicado, né? Que a gente não entende o que é a maternidade, ainda é tudo muito novo, tudo muito recente. Certa da escolha que fez, Amanda reconhece a rotina pesada que tem. Mesmo assim, ainda separa um tempo para cuidar da saúde. Eles estudam à tarde, então pela manhã, geralmente eu faço café da manhã, acordo, faço o dever deles, e aí já faço almoço, né? E já preparo para a escola, e deixo na escola, vou para a academia, que eu não... Olhe, mães, vocês têm que se cuidar, viu? É muito importante isso. Aí eu deixo eles na escola, vou para a academia, aí de lá eu venho para casa, jeito que tem de resolver aqui dentro, né? E aí já está na hora de buscar eles de volta. No final, a maternidade é pura sintonia entre mães e filhos, um amor para o resto da vida.
Admirável a luta dessas mamães. Obrigada, Caio, pela parceria na reportagem. Existem vários tipos de mães, né? Tem as mães que são atípicas também, né? Que são as mães que têm esse desafio ainda maior, né? Com relação ao trabalho e com relação a cuidar dessas crianças. Você já chegou a atender mães atípicas? Não, eu nunca atendi mãe atípica, mas conheço algumas, né, do meu convívio pessoal, e eu consigo observar de perto como é a rotina, né, como é o desafio, né. Algumas buscam trabalhar de casa, outras realmente têm sua dedicação exclusiva, né. Existem outras que enfrentam mais dificuldades por questões sociais também. Mas é sempre um grande desafio, né? Se já é desafiador para o neurotípico, imagine para o atípico, né? Com certeza. Agora, a gente sempre pergunta aos nossos entrevistados qual o ponto de vista deles a respeito do tema. E eu te pergunto, qual o seu ponto de vista a respeito da maternidade, um assunto tão importante? Olha, meu ponto de vista... Eu faço essa brincadeira. Assim, olha, a maternidade é como se fosse uma graduação infinita, assim, não tem fim, você não se forma nunca, você tem disciplina nova para você se matricular, para você estudar, para você aprender, e sempre vai passando fases e tendo coisas novas. Então, é ter em mente isso, né? Sempre vai ter algo novo para aprender, sempre vai ter desafio para você vivenciar, e é isso, a maternidade é um eterno aprendizado, é uma eterna graduação. Bom, gente, vocês ouviram o recado da psicóloga. Cuidem-se. Chegamos ao final do Ponto de Vista e eu agradeço a participação da Lili Rocha. Eu também agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês conversando sobre esse tema tão importante. E a você que ficou aí ligado no nosso programa, eu te espero no próximo episódio. Até lá!